propósito nessa noite de ressurreição. A Jéssica disse para mim, ela mandou para mim pelo Facebook o convite. A mulher sábia edifica a sua casa. E na continuação do versículo diz que a tola a derruba ou a destrói. Mas eu sei que tem muitas irmãs que estão aqui nessa noite que estão com seus sonhos enterrados, que estão com projetos enterrados, que estão com várias coisas enterradas que você não sabe nem o motivo pelo qual você enterrou essas coisas. E eu sei que nessa noite é noite de ressurreição neste lugar. Deus ele vai fazer ressuscitar aquilo tudo que você um dia enterrou, por algum motivo você deixou de... Por algum motivo você deixou de acreditar, de crer que Deus ele pode fazer, amém, queridos? E eu quero que nessa noite, tudo aquilo que está longe, de repente tem coisas que você até engavetou, já nem sabe mais nem como que está, nem que situação que está. Só que Deus nessa noite ele vai fazer, ele é tremendo e ele pode fazer neste lugar a ressurreição. Amém? Eu queria ler São Marcos 5, 25 a 34. De repente você fala assim, Eliette, a gente preparou um culto de irmãs e você vai falar a respeito de uma mensagem que a gente ouve todos os dias. Só que Deus tem óleo novo nessa mensagem nessa noite, amém? Amém. Em nome de Jesus. Diz assim, 5:25. Nisso, certa mulher que parecia de hemorragia contínua havia 12 anos, que lhe sofrera muito nas mãos de muitos médicos e que gastara todos os seus bens sem proveito algum, mas pelo contrário, piorava. E ao ouvir falar de Jesus, aproximou-se por entre a multidão e tocou em seu manto, porque dizia, se eu tocar mesmo que somente em seu manto, serei curada. Imediatamente sua hemorragia cessou. Ela sentiu em seu corpo que fora curada da sua aflição. Nesse instante, Jesus, percebendo em seu íntimo que um poder saíra dele, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou em meu manto? E os seus discípulos lhe disseram, estás vendo a multidão que te aperte e disse quem me tocou? Porém, ele continuava olhando ao seu redor para ver quem tinha feito isso. Então a mulher que sabia que lhe acontecera, tremendo e temendo, aproximou-se dele, lançou-se aos seus pés e disse-lhe toda a verdade. E ele disse, filha, a tua fé te salvou, vá em paz e seja curada da tua aflição. Amém? Seja curada da tua aflição. Aleluia. Pode se sentar. Pai, em nome de Jesus, eu quero nessa noite, meu Deus, te louvar, eu quero te render graças, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. E eu sei que o Senhor está neste lugar, Pai, eu sei que o Senhor está ministrando em cada coração nessa noite. Eu sei que o Senhor está trazendo, Pai amado, algo novo para algumas irmãs aqui neste lugar. Senhor, eu peço que todo espírito de tristeza, todo espírito de aflição, todo espírito de angústia, Pai, caia por terra e teu nome seja glorificado aqui neste lugar nessa noite. Meu Deus, eu sei que o Senhor preparou esta noite para que essas irmãs estivessem aqui, Senhor, e para que eu estivesse aqui também. E eu sei que o Senhor tem algo novo, algo tremendo para ministrar, Pai. Eu sei que aqui neste lugar existe uma unção de cura, existe uma unção de libertação, Senhor. Eu sei que existe uma unção, ó Pai amado, de ousadia que está invadindo este lugar nessa noite. Porque eu sei que o Senhor tem coisas grandes para realizar nessa igreja, através dessas irmãs, Senhor amado. E eu sei que o Senhor vai fazer isso, porque o Senhor é um Deus que promete e cumpre. Porque o Senhor é fiel, o Senhor permanece fiel, Senhor. E mais que nós sejamos infiel, o Senhor permanece, Pai. E em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós estamos aqui nessa noite para ministrarmos a Tua palavra. O Senhor conhece o meu coração, conhece o coração de cada irmã que está aqui, Senhor. E eu sei que o Senhor tem algo, Pai amado, para nos entregar nessa noite no nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Irmãos, a Bíblia relata a respeito dessa mulher, mas antes disso eu queria contar um pequeno testemunho. A Jéssica começou falando e nós vamos concluir em nome de Jesus. E no meio de toda essa... Senhor. Tá
vou lá fora. No meio de toda esse vai e vem, que a gente fica nervoso. Sexta-feira passada, essa hora, nós estávamos no casamento. Eu me casei sexta-feira passada. E eu sei que Deus, quando Ele promete, Ele cumpre. De repente você vai falar assim para mim, mas casamento acontece com todo mundo, casamento é uma coisa normal que acontece. Sim, é normal, acontece. Só que quando Deus tem promessa de nos abençoar, Ele cumpre. Eu tenho, hoje, 44 anos completos. Daí, muitas pessoas vão pensar assim, mas vai casar para quê agora com 44 anos? O meu esposo está lá fora. Ele tem 30 anos de idade. E existe uma diferença de idade entre a gente, só que não parece, pelo fato de nós nos darmos muito bem. Então, eu quero dizer para as irmãs, assim, de repente a irmã pensa assim, mas você casou agora por quê? Porque Deus, Ele nos fez uma promessa. E quando Deus, Ele nos faz promessa, Ele cumpre. Eu tenho hoje 44 anos de idade completos, poderia nem pensar mais em casamento. De repente eu poderia trabalhar, fazer alguma outra coisa diferente, fazer algum serviço social ao invés de me casar. Só que Deus, quando Ele nos chama para uma determinada obra, existem algumas coisas que nós temos que fazer, que nós temos que ter. Porque por muitas vezes nós vamos cantar ou ministrar em algum lugar, as pessoas não nos dão devido valor por não sermos casadas, ou muitas vezes por sermos solteiras. Tem pessoas que nem acreditam naquilo que o Senhor nos manda entregar. E eu sei que Deus, Ele é bom, e a sua misericórdia, ela dura para sempre. Amém, queridos? E eu quero só dizer assim, Deus, Ele trabalhou nas coisas mais pequenas, nas coisas pequenas que os irmãos podem imaginar. De repente, para nós, existem coisas que não têm valor, ou para muitas pessoas, as pessoas não dão valor. Mas existem coisas pequenas que Deus traz à existência, mesmo a gente sabendo que elas são impossíveis de existir. E eu sei que nessa noite aqui tem pessoas que estão com um pensamento assim: eu vou abandonar tudo aquilo que eu projetei para a minha vida porque eu já estou velha, porque eu já passei da idade e eu já não posso mais. Eu sempre digo para minha mãe, para quem não sabe, aquela senhora ali atrás da minha mãe, eu sempre digo para minha mãe que a gente só não aprende quando a gente morre, porque depois a gente morre, não existe mais nenhuma possibilidade. E a Bíblia diz que para onde nós vamos quando nós morremos, que é para a sepultura, lá não existe projeto, lá não existe ciência nenhuma, e para lá, infelizmente, a nossa grande realidade é essa, que é para lá que nós vamos. Então tudo aquilo que a gente tem que fazer hoje, a gente tem que fazer. Deus mandou, vamos realizar, vamos fazer. E eu não tinha condição financeira para fazer o casamento, só que Deus, Ele foi suprindo todas as necessidades. E se você perguntar para mim se Ele ficou alguma coisa para trás para se pagar, eu vou dizer para vocês que não, porque Deus entrou com providência em tudo naquilo que nós precisávamos. Amém? Até do detalhe mais pequeno, até o detalhe mais grande. Eu comentei com a Jéssica ainda, nós não iríamos fazer festa nenhuma. E quando foi num domingo antes do casamento, um dos meus irmãos ligou para mim e falou assim: a gente resolveu fazer uma festa para 120 pessoas. Toda aquela comida lá, sobrou mais da metade, dividiu para os irmãos e ainda teve que... né? Porque Deus, quando Ele fala, Ele cumpre. E eu falei para o Fernando assim, Fernando, eu queria fazer uma limpeza de pele, mas eu não tinha dinheiro para fazer. E eu sou modelista, e eu trabalho com uma designer que tem uma irmã que é esteticista. E eu comentei com o Fernando, só por isso que eu falo, o salmista Davi, ele falou assim, deleita-te no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Eu não orei, eu falei, Deus, eu quero uma limpeza de pele. Eu não orei. Simplesmente eu falei para o Fernando assim, eu queria uma limpeza de pele. Quando foi na segunda-feira de manhã, que eu cheguei no serviço, daí a Camila falou assim para mim, Liette, eu fiquei o final de semana inteira pensando num presente para te dar. E eu vou te dar uma limpeza de pele com um peeling diamante. Eu falei, que chique. Está vendo que até disso Deus, Ele cuida. Se de repente você está assim, mas Deus não tem olhado mais para mim, naquilo que eu tenho feito, Deus, Ele cuida dos mínimos detalhes. Deus, Ele traz à existência as coisas que não existem, e Deus, Ele faz milagres grandes quando nós pensamos que Deus não está nem aí para a gente. Tem muitas pessoas que pensam, Deus não ouve mais a minha oração, Deus não está me vendo mais.
E eu sei que tem pessoas que estão nessa situação aqui nessa noite, porque Deus ministrou no meu coração quando eu cheguei. E tem pessoas que já estão assim, entregando os seus pontos, porque você pensa que não vai acontecer, pensa que não vai ser. Eu em nenhum momento eu duvidei daquilo que Deus podia fazer. Eu poderia duvidar, mas eu não duvidei, porque era promessa de Deus. Para minha vida era promessa de Deus, que Deus ia cumprir com aquilo que Ele tinha me prometido. Por isso eu estou feliz, por isso eu estou certificando aquilo que Deus faz. Passe o tempo que for, a Bíblia diz a respeito de Sara, que Sara já tinha mais de 90 anos quando ela teve o seu filho. E eu tenho uma missionária amiga minha que ela costuma dizer que Sara foi abençoada com a bênção das mochivas. Mochivas, quando fala, é quando é uma coisa muito velha, né? Agora você imagine, tem pessoas que quando estão com 30 anos já se acham velhas demais. Agora imagine Sara com mais de 90 e engravidou para ter uma nação, ou para gerar uma nação abençoada. Porque Deus é Deus de milagres, amém? Deus é Deus de coisas grandes. Ele não faz aquilo que é pequeno, Ele faz aquilo que é tremendo para as nossas vidas, amém? E eu queria falar dessa mulher. Com certeza você já ouviu algumas vezes, já ouviu várias vezes essa passagem do fluxo de sangue, só que existe uma coisa mais profunda nessa palavra. Às vezes nós imaginamos lá aquela passagem que ela, 12 anos ela sofria, 12 anos ela estava padecendo com aquela hemorragia. Nós que somos mulheres, a gente sabe que é difícil esse período. E agora você imagine 12 anos uma pessoa sofrendo desse mal. Só que a Bíblia diz, ou os teólogos dizem, se a gente for aprofundar mesmo na história, as mulheres naquela época de Jesus Cristo, as mulheres que ficavam nesse período, elas tinham que ficar dentro de um lugar isoladas. Digamos que aqui na igreja tem um lugar separado, e as irmãs, quando estivessem nesse período, ficavam lá durante todos os dias até terminar e depois saíam. A Bíblia diz que essa menina, ou que essa mulher, entrou mais ou menos dentro desse arraial com 14 anos de idade. Então ela sempre encontrava as mesmas mulheres, as mesmas pessoas, todos os meses ela encontrava aquelas mulheres. Ela era a única que durante 12 anos estava naquele lugar. As mulheres vinham, saíam, voltavam para sua casa. Agora você imagina uma pessoa durante 12 anos, ela não estava nem em presídio, mas durante 12 anos ela ficou presa dentro desse arraial sem poder sair. Porque se ela saísse de dentro do arraial, ela era considerada imunda e ela era apedrejada. Se nós formos ver essa história, ela é muito mais difícil do que nós podemos imaginar. De repente você podia imaginar assim, ela tinha esse fluxo de sangue, ela ficava na casa dela, ia no médico, fazia vários tratamentos e nada acontecia na vida dela. Tudo vinha a pior. A Bíblia diz que ela gastou todos os seus recursos com esse problema e não resolveu. Só que a Bíblia não fala, não conta essa história, não dá o nome dessa mulher. Só que ela ficou durante 12 anos dentro de um arraial, porque ela era considerada uma pessoa imunda. Agora, irmãs, pensa comigo. Durante 12 anos, essa mulher não recebeu um elogio. E nós somos assim. Nós somos mulheres, né? Desculpa o irmão que está ali. Nós somos mulheres e às vezes nós somos movidos a isso. Movidos a receber o elogio da mãe, do esposo, do namorado, dos filhos. E aquela mulher que passou 12 anos, ela não recebia, ela não podia ver a família dela, ela não tinha condição de ver seu pai, sua mãe, os seus irmãos. De repente ela não tinha tido nenhum relacionamento com ninguém, então ela não podia mais sentir nem o calor de um abraço de alguém. Agora imagine a situação dessa mulher sem poder sentir o carinho da sua família. Durante 12 anos ela ficou sem sentir o calor, ficou sem sentir o abraço, de repente uma conversa, de repente uma risada que você dá, porque muitas vezes nós esquecemos que devido aos problemas que nós temos, ou devido à correria do dia a dia, nós esquecemos de muitas das vezes nos reunir com a nossa família para nos alegrarmos, ou para
dar risada, ou de repente para assistir um filme, ou de repente para comer uma pipoca. Muitas das vezes, por causa da correria, isso já não acontece mais. Muitas pessoas estão muito ligadas em rede social, que deixa a família de lado, que deixa a família sem nem conhece, de repente não sabe nem o que o pai faz, nem o que a mãe faz, de repente não sabe nem que série que o irmão está. Por quê? Por causa da falta de relacionamento que tem dentro da família hoje em dia. E nós sabemos que Deus, Ele não quer isso para nós. E aquela mulher, ela já não tinha mais esse aconchego, ela não tinha mais o carinho da família dela. Ela estava completamente isolada da sociedade, ela estava completamente isolada da família, completamente isolada dos amigos. Ela já não tinha mais o que conversar. Durante 12 anos, ela via as mesmas pessoas, durante alguns dias, e aquelas pessoas saíam do convívio dela. Agora, o que é mais interessante é que quando ela ouviu falar de Jesus, ela não hesitou em sair. Ela sabia que ela estava correndo o perigo dela ser apedrejada, ou de ser morta no arraial antes mesmo de chegar até Jesus, onde Jesus estava. Irmãs, nessa noite aqui eu sei que Deus está falando em um coração. Que você mesmo seu convívio dentro da família, dentro dos amigos, com os irmãos, você está se sentindo isolado. Você está se sentindo como se você estivesse dentro de um arraial, se sentindo desprezado. Porque hoje em dia, nós somos e nós valemos aquilo que nós temos. Se eu tenho um carro bom, eu tenho o valor daquele carro. Tanto é que as pessoas viram referência. Se eu chegar na Jéssica, de repente a Jéssica é uma empresária, como eu aposto no nome de Jesus, é uma empresária, ela tem lá uma empresa de fotógrafos, dizemos assim, né? E a pessoa não vai chegar na Jéssica e falar assim: a Jéssica, aquela pessoa querida, aquela amada, é aquela lá que é dona daquela empresa. Nós viramos referência, nós não temos mais nome para a sociedade. Nós não temos mais valor para ninguém. Se eu tenho um carro do ano, que o pessoal diz muito do tal do Camaro amarelo, se eu tenho um Camaro, a minha vida tem o valor daquele carro. Não importa que ele seja financiado, mas é o valor daquele carro. Não interessa, de repente, se eu tenho um anel de ouro, eu tenho um anel de formatura, o meu valor é só aquele. Eu não tenho mais nome, eu não tenho mais referência nenhuma, a não ser aquele bem material que eu tenho. E aquela mulher ali, quando ela ficou presa dentro daquele lugar, ela já não tinha mais nada. Ela não era referência de nada. Ela não tinha um Camaro amarelo para as pessoas falarem bem dela. Ela não tinha uma empresa para as pessoas falarem bem dela. Simplesmente ela era considerada imunda, segundo os historiadores. E eu sei, querida, que tem alguém aqui neste lugar nessa noite que está se sentindo assim, desprezada, humilhada, sem perspectiva nenhuma, sem esperança nenhuma de que Deus pode mudar a situação. Essa mulher aqui também, ela não tinha esperança. A esperança dela era continuar dentro daquele arraial durante a sua vida toda. Só que quando alguém falou de Jesus para ela, simplesmente ela não esperou alguém levar Jesus para ela. Ela foi. E o que muitas das vezes tem faltado em nós é a atitude de chegarmos diante de Deus e falarmos: Senhor, eu preciso desse milagre. Quando eu cantei aqui, nós cantamos aqui ressuscita, é porque de fato eu preciso de um milagre. E muitas das vezes nós não temos tido atitude para chegarmos diante de Deus e para expormos a nossa situação e falarmos: Senhor, eu preciso desse milagre. Embora Deus conheça o nosso coração, e a Bíblia fala que o Senhor sonda e conhece mesmo antes da palavra chegar na nossa boca, Deus Ele já sabe. Deus Ele já conhece. Eu não sabia que eu estaria aqui hoje, né? Nós estávamos na festa do casamento sexta-feira passada, e eu e a Jéssica estávamos brincando, na verdade, no fundo da igreja lá, porque daí foi tudo no mesmo lugar, o casamento e a festa.
E daí ela falou pro Fernando assim: você casou com a mulher bombril, né? Não sei se você falou. Você casou com a mulher bombril? Daí ele falou: por quê? Não, porque tem 1001 atividades. Mas porque a gente estava brincando. Daí eu falei assim para ela: mas quando me dada a oportunidade, nós também ministramos, embora eu saia mais para cantar. Mas quando nos der a oportunidade, eu sei que Deus, Ele fala. E nessa noite, Deus, Ele ministrou no meu coração que tem uma irmã aqui. Uma irmã que você está se sentindo numa situação difícil, uma situação que você acha que você não vai conseguir sair dela. Eu não vou falar para você quem é, mas você está sentindo no seu coração que você sabe que Deus, Ele... Só que nessa noite, a única coisa que o Senhor, Ele pede para você é que você tenha atitude de extravasar, a atitude de fazer acontecer. Eu vou contar um testemunho disso algum tempo atrás. Eu comprei um apartamento. Só que se alguém olhasse para mim e falasse assim: Eliette, você não tem condição nenhuma de comprar. Realmente eu não tinha condição nenhuma de comprar. Só que eu fui tendo a atitude de fazer acontecer. Porque Deus, Ele nos ajuda. Deus, Ele nos dá graça. Só que nós temos que fazer a nossa parte. Deus, Ele disse para Josué: Josué, esforça, tem bom ânimo e eu te ajudarei. O que Deus dá para mim e para você, Ele dá saúde. Nós não somos diferentes de ninguém, nós todos aqui somos iguais diante de Deus. Eu não sou diferente, você não é diferente, nós somos iguais. E eu lembro, como eu sou modelista, mas eu também costuro. E eu falei assim: não, eu vou comprar, eu vou dar um jeito e a gente vai fazer acontecer. E eu fazia assim, eu conheci uma senhora que fazia vestidos de festa. Como ela fazia vestido de festa, ela não tinha tempo de fazer roupa de malha. Então eu levava para casa, como eu tinha um maquinário em casa, eu fazia as roupas. E eu ficava todos os dias da semana, até 2 horas da manhã praticamente, estava eu e minha mãe. Que meu pai faleceu, ficava nós duas, só eu e ela. Só que ninguém via, ninguém estava vendo. Porque as pessoas têm muito costume de olhar para você na sua frente, só que não sabe que você passa para você chegar onde você chegou. As pessoas falam assim: nossa, mas como ele conseguiu? Eu sei como eu consegui, minha mãe sabe também como eu consegui, como nós conseguimos comprar. Porque eu ficava todos os dias da semana costurando até 2 horas da manhã. Eu não estou falando para ninguém fazer isso, porque se eu tiver que fazer isso hoje, eu não faria mais. Com certeza eu não faria. Mas isso eu fui acertando algumas coisas que eu precisava até chegar à conclusão. Hoje, vamos fazer esse ano, fazem 2 anos que eu moro num apartamento que eu comprei porque Deus nos deu possibilidade. Não porque nós somos melhores, mas porque eu tive uma atitude. Eu falei assim: não, eu vou fazer, e fiz. Mas eu não fiz porque eu sou boa, eu fiz porque Deus foi que ministrou no meu coração. É a mesma coisa essa mulher. A mulher falou assim: eu vou até Jesus. Ela teve um propósito. De repente, para nós caminharmos, ou para você caminhar nessa noite, está faltando um propósito na sua vida. Um propósito que você fala assim: eu vou para a igreja todo dia, eu vou para os cultos todo dia, eu sou dizimista, eu sou ofertante, e nada acontece na minha vida, nada muda. Só, queridas, que Deus, Ele vai mudar a partir do momento que nós fizermos. Eu não sei se você já viu uma frase que o pessoal costuma dizer muito: se você quer receber uma coisa que você nunca teve, então faça alguma coisa que você nunca fez. Eu acho que eu não comentei isso com a Jéssica, mas eu tenho, além de mim, eu tenho mais 8 irmãos. Eles estavam todos lá no casamento, só uma irmã minha que está grávida e ela não pôde vir, que ela mora em São Paulo. E um dos meus irmãos mais velhos, ele teve câncer nos ossos. E era um tipo de câncer raro. E eu lembro que na época, assim, eu não sei quanto tempo faz agora, mas fazem 2 anos. Eu lembro que na época aquilo como se fosse o chão tirado de nós. Porque eu fiquei numa situação que eu falei: meu Deus. Porque quando a gente vê no vizinho acontecer, a gente acha que é normal, mas quando a gente vê acontecer na nossa família, a gente não pensa que é daquele jeito. E eu falei: meu Deus, e agora?
Ele, na situação que estava, foi descoberto o câncer através de um inchaço no rosto, que ele estava com o rosto dele inchado. E ele foi no dentista, o dentista falou para ele que não era o dente, que ele tinha que procurar o hospital do câncer. Ele foi, daí foi constatado que ele estava com câncer nos ossos. E o primeiro lugar que afetou foi o osso da cabeça e inchou aqui o rosto dele. Até hoje o rosto dele é inchado. E eu lembro que a atitude que Deus ministrou no meu coração foi: Eliette, você durante 6 meses, ou durante o tratamento que ele ficou isolado no HU, porque ele fez transplante de medula óssea, então ele teve que ficar no isolamento, nós não podíamos ver ele. E Deus falou assim para mim: ó, o que você vai fazer para que o problema do seu irmão seja solucionado? Você vai fazer um sacrifício. E durante 6 meses eu fiz um sacrifício a Deus, e Deus ele ouviu, e Deus ele honrou. Por isso que eu falo, nós temos que ter atitude diante de Deus. O Reinaldo hoje ele está curado do câncer, mas não porque eu fiz, mas porque quando Deus pede, nós temos que obedecer. E nós tivemos uma atitude. Eu fui, fiz, a única pessoa que sabia do meu sacrifício era minha mãe, porque daí não tinha como esconder dela. Era a única pessoa que estava sabendo. Ele ficou sabendo depois, porque daí nós contamos para ele. Porque não tinha necessidade, porque tem pessoas que falam assim: eu vou orar por você, e faz igual aquele hipócrita, né? Que ora, que bate no peito e fala: eu faço, eu aconteço. Nós fizemos foram durante 6 meses. E Deus ele honrou. Eu estou contando isso, não é para a minha glória, é para que o nome do Senhor seja glorificado. E eu estou contando como experiência, para que você saiba que Deus, ele ouve, que Deus, ele conhece, que Deus, ele faz, que Deus, ele realiza milagres. O meu irmão hoje ainda está afastado do serviço, mas porque ele é motorista, então foi atingido o osso da perna, porque é o osso maior do corpo. Eu estou contando isso por causa da falta de esperança de um irmão que está aqui nessa noite. De repente, o câncer ele é terrível, só que ele não é o fim. Tem vários problemas que é terrível, só que não é o fim. Para essa mulher agora é fácil eu falar assim: 12 anos, durante 12 anos aquela mulher ficou presa dentro de um arraial. É muito fácil eu contar essa história depois de mais de 2000 anos. Mas para aquela mulher, naquela época, foi 12 anos dos mais terríveis. Você está falando assim nessa noite, dentro do seu coração: ah, meu Deus, e essa luta que não passa, e essa luta que não cessa, e esse problema que não se soluciona, até quando eu vou ficar nessa situação? Até quando eu vou ficar assim? Até a partir do momento que você tomar uma atitude diante de Deus. Hora que Deus falar assim para você: vai e faz, irmã, vai e faz, não tenha medo, porque a Bíblia nos diz para todos os dias do ano: não temas, não temas. Se nós formos procurar dentro da palavra durante 365 vezes, a Bíblia nos fala: não temas. E eu quero que nessa noite você não tema aquilo que o inimigo muitas das vezes tem tentado colocar na sua mente, no seu coração, para você não prosseguir. Não temas, crê somente. A Bíblia nos fala, anjos da mulher do fluxo de sangue, a respeito de Jairo. A filha dele nasceu na mesma época que aquela mulher foi para o arraial. A filha de Jairo nasceu. Quando aquela mulher tocou nas orlas do vestido de Jesus, a filha de Jairo estava morta. Só que de repente as pessoas podem falar assim: ah, Jesus ele não deu atenção devida àquele homem que era um senhor da sinagoga. Ele era uma pessoa que falava para os empregados dele: vai, para o outro vem, e eles obedeciam. Quando aquele homem chegou até Jesus, ele falou assim: ó, a sua filha, ela não está morta, ela só está dormindo. E o seu problema nessa noite, irmão, ele não está morto, não está morto. Você tem que ressuscitar nessa noite.
Você tem que ressuscitar a sua mente, o seu coração, aquilo que está te impedindo de muitas das vezes prosseguir. Fala assim: Elias, eu não consigo. Mas existe um Deus no céu que pode fazer isso por você. Eu quero que você creia, que você se coloque diante de Deus, porque assim como aquela mulher, quando ela ouviu falar de Jesus, o que é mais interessante é que aquela mulher, ela não precisou sair do arraial, porque quando ela ouviu falar e quando ela decidiu dentro do coração dela que ela ia tocar na barra do vestido de Jesus, o que acontece? Segundo os teólogos, ela ouviu um rebuliço do lado de fora. Quando ela saiu para o lado de fora do arraial, Jesus estava passando na frente. Então não existe, muitas das vezes, nós fazemos caminhadas muito longas. Nós vemos que tem muitas pessoas que eles não acreditam que orar sozinho faz a diferença. Nós sabemos que faz a diferença. Eu sei que aqui tem um pastor, eu sei que aqui tem pessoas que são pessoas conselheiras que podem te ajudar naquilo que você está precisando. Se você porventura quiser falar comigo no final, eu estou às ordens. Só que eu sei que você não pode ficar na situação que você está, na situação que você te levou a chorar muitas vezes, te levou durante a madrugada a perder o sono muitas vezes, te deixou sem paz e por esse motivo você maltratou algumas pessoas. Irmã, tome uma atitude diante de Deus. Eu não estou falando isso de mim mesma, eu estou falando isso porque o Espírito Santo ministrou ao meu coração. E eu sei que de repente você pensou assim: no culto de mulheres a irmã vai falar bastante coisa a respeito de mulheres. Eu poderia até falar bastante coisas, mas o que Deus ministrou ao meu coração quando eu cheguei aqui foi isso. Existem muitas pessoas que estão tristes, amarguradas, como a Jéssica falou no começo. Irmãos, vamos colocar um sorriso nos nossos lábios. Vamos fazer igual o salmista. Ele disse assim: Senhor, torna-me a dar a alegria da tua salvação. Aleluia. Tem muitas pessoas que já não têm mais alegria, já não pensam que a salvação vem, está dentro de uma igreja por estar, ou está servindo a Deus por estar. Mas só o que eu quero te dizer é isso: tome uma atitude diante de Deus. Aquela mulher colocou um propósito. E o que Jesus falou para ela? Filha, vai. Ele não falou vai porque eu te curei, vai porque a tua fé te salvou. Porque Jesus, ele esperou dela. Lógico que ele, sendo filho de Deus, ele podia entrar, passar na frente do arraial e entrar dentro do arraial e falar: seja curada desse mal. Só que ele falou: não, vai porque a tua fé te salvou. Quer dizer, a tua fé fez a diferença. E a tua fé que faz a diferença. Muitas das vezes Jesus, ele conhece o seu coração? Conhece. Ele conhece o seu deitar e o seu levantar? Ele conhece. Mas muitas vezes ele quer ouvir da sua boca. Assim como o salmista fala: Senhor, tu me sondas e me conheces. O Senhor conhece o meu deitar, o meu levantar. Ainda que as palavras não chegou na minha boca, o Senhor também conhece. E Deus, ele conhece cada pensamento aqui nessa noite. Ele conhece cada atitude aqui nessa noite. A minha atitude ele conhece. Eu nunca deixei de acreditar que Deus me daria um esposo. De repente você fala assim: mas para que você com 40 anos, 40 e tarará, vai querer um esposo? Deus, ele tinha os propósitos dele. E eu quero que você também nessa noite acredite que Deus pode fazer. Você acredite que Deus pode falar no seu coração. Acredite que Deus, ele vai fazer coisas grandes na sua vida. Irmãs, nós estamos vivendo dias difíceis, como a Jéssica falou no começo, onde não existe mais compreensão entre pais e filhos, irmãos. Você vê as famílias praticamente destruídas, porque você não tem mais comunhão. E muitas das vezes nós, ao invés de nós sermos luz no mundo, muitas das vezes nós entramos no meio, às vezes para
e não fazemos a diferença, e nós temos que fazer a diferença na vida da nossa família, na vida de cada uma das pessoas que estão ao nosso redor. Hoje as pessoas conhecem muitas pessoas, conhecem as pessoas e falam assim: você é crente, ou seja, você é crente porque você está de saia, você tem um cabelo longo, você não tem uma maquiagem no rosto, então você é crente. Só que hoje em dia as pessoas muito se enganam com esse tipo de aparência, com as pessoas, com os usos. E eu só quero dizer para você: brilhe aonde você tem que brilhar. Seja a diferença aonde você tiver que ser, na sua família, na sua casa, com os seus filhos, com o seu esposo, com aonde você trabalha, aonde você passa os seus dias, seja a diferença. Eu podia, na verdade, hoje na hora do meu almoço, como ontem eu trabalhei até mais tarde, e na hora do meu almoço eu fiz lá um resumo daquilo que eu queria falar. Só que quando eu cheguei em casa, e mesmo assim eu cheguei em casa e Deus falou: não, você não vai falar isso, você vai falar aquilo que eu mandar. Porque eu tinha ministrado a respeito de várias mulheres, vários exemplos dentro da Bíblia. E um exemplo que eu quero falar para vocês que nos chamou a atenção, Jéssica, que nos chamou a atenção, eu já estou encerrando, que nos chamou a atenção foi Ana. Se as irmãs conhecem, pode ficar de pé, nós vamos terminar já. As irmãs, sabendo a história de Ana, Ana foi uma das pessoas que tinha lá a mulher que era sua rival, que tinha filhos. Ana não podia ter filho e a outra tinha filho. A outra sempre ficava discutindo com ela por esse motivo. Se fosse, lógico, nos dias de hoje, se a irmã, por exemplo, se nos dias de hoje fosse permitido ter duas esposas, se você tivesse filho, se você não tivesse filho, a outra tivesse filho, o que você automaticamente ia fazer com ela? Ana, ela foi um exemplo de paciência. E ela gerou uma geração de adoradores, a geração de Samuel, que ungiu Davi e que foi vindo até chegar em nós. Ela foi uma geração que foi incentivada e incentivou. Ela não foi brigar com a amiga dela, com a inimiga, com a Penina. Ela não foi brigar com a Penina. Simplesmente ela foi no lugar certo, na fonte certa, e pediu na hora certa, e Deus mandou na hora certa. É da mesma forma que a gente tem que fazer. É na hora certa. Deus, ele não chega atrasado, ele chega na hora exata. Muitos de vocês vão falar assim: você casou com 44, casou velho. Não, Deus chegou na hora certa, com a bênção certa e no lugar certo. Amém, queridos? Amém. Feche os seus olhos. Eu passei do horário, mas nós vamos orar nessa noite. E você que precisa tomar uma atitude diante de Deus, eu queria que você colocasse nas mãos do Senhor nessa noite. Não somente uma pessoa, mas todos vocês. De repente você precisa tomar uma atitude em alguma determinada área da sua vida. Tome a atitude, não tenha medo. Coloque o Senhor na frente e vá. Faça segundo a palavra de Deus. Vá com o Senhor na frente, você pode ir em qualquer lugar. Amém, querido? Pai, em nome de Jesus, nós estamos encerrando, Senhor, essa reunião. Eu sei que o Senhor esteve aqui presente, que o Senhor está aqui presente e que o Senhor ministrou em um coração, Pai. Eu sei que nessa noite, meu Deus, a tristeza, ela foi embora. O nome do Senhor foi glorificado neste lugar, Pai. Meu Deus, eu sei que muitas pessoas foram convidadas, Senhor, mas nem muitas chegaram até este lugar. Mas eu sei que o Senhor preparou aqueles que o Senhor quis trazer aqui nessa noite. Eu sei que o Senhor ministrou grandes vitórias neste lugar, grandes bênçãos neste lugar. Não porque eu estou aqui, Senhor, mas porque o Senhor é bom. E porque a Tua misericórdia dura para sempre. Porque o Teu Espírito Santo ministrou no nosso coração. Senhor, eu peço, muda, Senhor, muda o pensamento, muda, Senhor amado, as atitudes, para que as pessoas possam chegar diante da Tua presença. Para que as pessoas possam não ter medo, Pai. Que as pessoas possam não temer e fazer que o nome do Senhor seja glorificado, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Eu sei que o Senhor está aqui, Pai, eu quero te louvar.
Meu Deus, na vida dessa irmã, Senhor, que está sem esperança nenhuma. Ministra o coração dela o teu bálsamo, Senhor. Vem curando as feridas, Deus, que muitas das vezes as feridas anteriores, Pai. Muitas coisas machucaram o coração, machucaram, meu Deus. E ela ficou sem esperança. Mas eu sei que o Senhor, Pai, é aquele que é a última esperança. Pai, o Senhor é aquele que está conosco, que nos ajuda, que nos sustenta. E eu quero pedir, meu Deus, estende a tua mão poderosa. É o meu pedido, Pai, em nome de Jesus. Eu quero te agradecer, meu Deus amado, por estar aqui nessa noite. Obrigado por essa oportunidade, Pai amado. Obrigado por poder louvar o teu nome. Obrigado porque até que o Senhor nos ajudou, o Senhor me ajudou em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor.